Bom dia, Fundação Casa. Bom dia, oitavo ano. A nossa aula hoje é de História. Habilidade da BNCC e do Currículo Paulista. Tema: Revolta Regencial. Habilidade: identificar. Objeto do conhecimento: analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto, que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o artigo só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder às questões. Que tipo de revolta foi a revolta dos malês? Foi do homem branco ou do homem negro? Coloque um X na resposta. Revolta dos malês. Uma revolta de escravos africanos que ocorreu em Salvador, na madrugada de 25 de janeiro de 1835. O movimento envolveu cerca de 600 homens. Tratava-se, em sua imensa maioria, de negros muçulmanos, em especial da etnia Nagô, de língua iorubá. Vem daí o nome que a rebelião recebeu, Revolta dos Malês. A expressão malê provém de imale, que no idioma iorubá significa muçulmano. Oficialmente chamado de Declaração de Maioridade, foi a estratégia do Partido Liberal para dar fim ao período regencial, em que o Brasil passou a ser governado por regências. Após a abdicação de Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II, como imperador do país, em 23 de julho de 1840, Dom Pedro II foi declarado maior de idade. Revolta de Carrancas, também conhecida como Levante de Bela Cruz. A Revolta de Carrancas foi uma rebelião feita por escravos, em 13 de maio de 1833. Ela ocorreu em duas fazendas, Campo Alegre e Bela Cruz, localizadas na região sul da província de Minas Gerais. A rebelião ganhou este nome pois as duas fazendas estavam localizadas na freguesia de Carrancas. Disputas políticas na província de Minas Gerais entre liberais e restauradores. Crescimento da quantidade de escravos, principalmente na região sudeste. Nas primeiras décadas do século XIX, ocorrências de várias revoltas de escravos em diversas regiões no período. Principais causas. Podemos citar como causa dessa rebelião a própria escravidão, assim como os escravos de outras províncias naquela época, os da freguesia de Carrancas viviam em péssimas condições de vida de trabalho. O trabalho em excesso, castigo físico, moradia inadequada, a falta de liberdade geraram muita insatisfação e revolta entre os escravos. A rebelião teve como um dos principais objetivos a conquista da liberdade dos escravos da fazenda. Queriam também matar os proprietários e ficar com a posse das fazendas. Como foi a revolta e como terminou o desfecho? A rebelião começou na parte da tarde do dia 13 de maio de 1833. O líder da revolta, conhecido como Ventura Mina, em conjunto com outros escravos, atacaram e mataram Gabriel Junqueira, supervisor da fazenda. A revolta se espalhou pelas duas fazendas. Os revoltosos mataram várias pessoas da família Junqueira, inclusive crianças, que era proprietário das propriedades. A rebelião estava para chegar à fazenda Bom Jardim, quando o proprietário João Cândido da Costa Junqueira organizou a resistência com funcionários e escravos de confiança. Desse fato, não há mais registro histórico sobre a rebelião. Provavelmente ocorreu a intervenção da força militar da região, que ajudaram no combate ao movimento revoltoso. O que sabemos é que a revolta foi debelada e 31 escravos denunciados criminalmente no processo. Tivemos outra revolta, como a Balaiada, chamada ainda de Guerra do Bem-te-vi. Foi a mais longa e numerosa revolta popular ocorrida no Maranhão entre os anos de 1838 e 1841, com início em 13 de dezembro de 1838. Estou enviando para vocês também duas perguntas. O que foi a Declaração da Maioridade? Essa pergunta está no texto e a próxima frase é a sua resposta. E a rebelião estava para chegar à fazenda Bom Jardim? Esta pergunta está no texto e a próxima frase é a sua resposta. Fique com Deus e até a próxima aula.